sempre ouvindo a palavra de Deus. Queridos, não importa o que nós fazemos durante o dia, o mundo espiritual, escuta, os demônios, o império das trevas não quer saber se você trabalhou, o império das trevas não quer saber se você está cansado, ele não quer saber nada que corresponde ao seu corpo, mas ele quer saber sobre a tua fé, o que você tem alimentado, o que você tem fortalecido. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, querido, que nós devemos buscar a palavra de Deus enquanto nós podemos encontrar. Enquanto nós podemos encontrar, nós devemos buscar a palavra de Deus. Então o inimigo não quer saber se você está cansado, o inimigo não quer saber se você está triste, o inimigo não quer saber se você trabalhou, o inimigo quer saber o seguinte: o que você tem alimentado, porque a Bíblia diz que ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o inimigo, o que ele faz? Ele rouba. O inimigo está muito mais interessado com a palavra, porque ele quer retirar, ele não fica interessado na palavra para o coração dele se encher de fé. O inimigo não fica interessado na palavra para o coração dele se encher de fé, mas o inimigo fica interessado em roubar a palavra daquele que não entende. Então o mais importante, querido, é quando nós reunimos para entender a palavra de Deus. Diga comigo assim: entender a palavra de Deus. Diga assim: não é apenas ouvir, mas entender. Amém? Porque quando você entende, a palavra fica. E quando a palavra fica, a palavra ela te ensina você a ter atitude. Porque Elisié, não é apenas ouvindo só a palavra, eu preciso ouvir, entender e aplicar. Diga comigo: ouvir, entender e aplicar. Porque não adianta nada eu ouvir e não entender. Por quê? Quando eu ouço, entendo, eu aplico. Quando eu ouço, não entendo, eu não aplico. A Bíblia diz que Cristo em nós, ou seja, Cristo em nossas vidas, é a esperança da glória. Amém, querido? Então o fato de Cristo estar em você, você está ouvindo a voz de Cristo, vai fazer com que você entenda o que Cristo está falando, e o fato de você entender o que Cristo está falando com você, você vai aplicar o que Cristo está dizendo. Amém? Então escuta uma coisa, vamos ler o texto, capítulo de número 16, versículo de número 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga assim comigo: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Diga: eu sou igreja. Diga: as portas não prevalecem, porque eu sou igreja. Diga mais forte, até o inimigo entender. Diga: eu sou igreja, e é por isso que as portas não prevalecerão. Aleluia. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Aleluia. Senhor, e a tua palavra fale ao nosso coração, meu Deus, enche o nosso coração de fé, para que possamos, ó Pai, ouvindo entender, meu Deus, e entendendo nós venhamos aplicar o que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Diga assim comigo: ouvir, entender e aplicar. Diga mais forte, diga: ouvir, entender e aplicar. Eu preciso ouvir, entender e aplicar nesses dias, querido. Não é somente ouvindo, mas é ouvindo, entendendo e aplicando. Quando eu ouço um conselho, eu preciso ouvir ele, entender ele e aplicar ele. Quando a Bíblia, ela está nos dando um conselho, um princípio. O princípio é Jesus dizendo para Pedro, escuta isso. Jesus vai dizer para Pedro que ele é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas antes de Jesus revelar quem é Pedro,
Pedro tem uma revelação de quem é Jesus. Quando Pedro tem a revelação de quem é Jesus, Pedro está com o coração aberto para conhecer Jesus. Pedro recebeu uma revelação de quem era Jesus. Irmãos, Pedro não recebeu a revelação do que Jesus podia fazer. Pedro não recebeu uma revelação dizendo que Jesus era o que ressuscitaria mortos, ainda que Jesus ressuscitava os mortos. Pedro não teve a revelação que Jesus curaria os cegos, ainda que Jesus curou o cego. Mas Pedro tem a revelação que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo mundo conhecia Jesus como filho de Maria. Outros conheciam Jesus como um profeta. Mas quando Pedro tem a revelação, Pedro passa a conhecer que Jesus, aquele homem, é o Cristo. Ele olha para Jesus, vê Jesus homem, mas dentro de Jesus ele sabe que o Cristo se manifesta ali. Eu vou repetir até você entender. Pedro olha, vê Jesus, mas ele tem a revelação que outras pessoas não têm, que o que está diante dele é o Cristo. Você precisa ter esta fé. Você precisa olhar para algo natural e ver algo sobrenatural. Você precisa ver uma circunstância na sua vida que é natural, que não tem possibilidade de você sair dela, mas quando você olha para ela, você vê um sobrenatural. Você consegue ainda ver um milagre. Você consegue ver você saindo dessa situação. E isso é a fé de Pedro. Pedro olha, vê Jesus, mas por dentro de Jesus, Pedro sabe que é o Cristo. Deus quer te dar habilidades para você ver algo natural, Jesus homem, mas também saber que ali se manifesta o Cristo. Amém, querido? Você tem que saber o seguinte, que um culto como esse, você consegue ver a dimensão humana, mas também consegue ver a dimensão espiritual. Quando Pedro olha para Jesus, Pedro vê a dimensão homem, mas também consegue ver a dimensão Deus. Pedro olha e vê a dimensão carne, mas também vê a dimensão espírito. Pedro olha, vê a dimensão natural, mas também olha e vê a dimensão sobrenatural. Quando você consegue ter esta visão, você vai sair de qualquer situação que você se encontrar, porque quando a tristeza bater, você não vai conseguir só ver a natureza da tristeza, mas vai conseguir também ver o sobrenatural da alegria se manifestando. Quantos entendem isso? Diga amém. Então você precisa ter a habilidade de Pedro. A habilidade de Pedro é a habilidade da fé. Ele vê Jesus, mas ele tem a revelação de que ele é o Cristo. Outros veem e falam que é o profeta, mas Pedro vê e fala que é Cristo. Aleluia. Pedro vê algo que ninguém vê. Esta fé está sobre a tua vida, esta fé está sobre a tua casa, esta fé está sobre a tua família, ainda que ninguém vê possibilidades, você precisa ter uma fé como a de Pedro, a revelação como a de Pedro. Não, escuta, ainda que ninguém está vendo aí que ele é o Cristo, Deus está me dizendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo mundo está dizendo que a sua circunstância é como eles falavam com Jesus, não, é o filho de Maria, filho de José, mas você tem a dimensão do sobrenatural, você sabe que ele é o Filho do Deus vivo. Querido, escuta uma coisa, muitas pessoas estão acostumadas em entrar no culto e ver coisas naturais, ele olha e vê a dimensão humana, mas Deus colocou você neste culto de hoje, especialmente hoje, para você também ver coisas sobrenaturais. Aleluia. Eu tenho que estar em um culto que praticamente parece natural, as cadeiras estão no mesmo lugar. Escuta, o violão é o mesmo, o microfone é o mesmo, o pastor é o mesmo, você consegue ver a dimensão natural. Mas se Pedro tivesse aqui nesta igreja hoje, ele dizia o seguinte: eu estou vendo um culto natural, mas eu também consigo ver a dimensão sobrenatural, Deus trabalhando no mundo espiritual, Deus abrindo portas, Deus produzindo alegria, profecia de fé, Deus enchendo o coração, Deus livrando, Deus fazendo, querido. Tu és o Cristo. Aleluia. Ele fala o que ninguém está falando. Deus também te deu essa sabedoria. Deus quer que você fale que ninguém está falando, porque você, escuta, sabe por que todo mundo fala o que todo mundo está falando? Sabe por que todo mundo vê o que todo mundo está vendo? Você sabe por quê? Porque eles não têm a revelação
do mundo espiritual. Eles não têm a revelação da dimensão do sobrenatural. Então você não precisa entrar na história deles, você não precisa entrar no conto deles, você não precisa concordar com a história deles. Você pode produzir a sua própria história quando Deus te revelar. Ainda que todo mundo está vendo uma história natural, você pode ver uma história sobrenatural. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, isso vai muito além. Pedro, eu quero que você transporte para o cenário. Pedro fala o que ninguém fala. Pedro vê o que ninguém está vendo. Aleluia. Pedro enxerga na dimensão humana uma dimensão sobrenatural. Pedro ouve, Pedro entende e Pedro aplica. Eu ouvi Deus falando: este é o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois que Pedro tem essa revelação, querido, dada por Deus, Jesus vira e fala com ele: pois quem te revelou, escuta isso, querido, quem te revelou não foi carne, aleluia, não foi sangue que te revelou isso. Quem te falou isso não está na história natural, não está no corpo natural de alguém. E quem te revelou foi o meu Pai. Quem te revelou essa história, quem te revelou esse plano, querido, Deus vai te dar planos, projetos. Quem vai te revelar isso vai ser o Pai. Quem vai falar com você vai ser o Pai. Então a Bíblia diz que Jesus virou para ele e falou assim: quem te revelou isso que saiu da sua boca foi o Pai. Querido, se prepare para esses dias o Pai começar a te revelar coisas e você começar a falar apenas de que o Pai te revelar, apenas do que o Pai te falar. Porque ainda que você fale aquilo que o Pai está te dando ordem para você falar, ainda que ninguém entende, mas você sabe o que está falando. Ei, não foi carne e nem sangue, mas sim o meu Pai. O meu Pai, Jesus está dizendo: o meu Pai, Ele revela os corações, Ele dá planos, Ele dá projeto, Ele revela. Ele sabe o que é a palavra revelar? O revelar, quando nós lembramos da revelação antigamente, quando a gente pegava um filme e a gente ia e colocava lá na loja para revelar, né, as fotos. O que fazia? Pegava aquele tubinho, eles colocavam lá na máquina, sei lá como que fazia o processo, só sei que você estava mais interessada no que estava dentro do tubinho, né? Era chamado de, como que chamava mesmo? Tem um nome, me fugiu. O negativo. Era o negativo. E a gente conseguia olhar através da luz. Mas nós queríamos algo mais real. Nós queríamos algo mais colorido. Só que a gente só tinha um negativo. Precisava revelar para vir um real. E o que Deus está dizendo? Pedro, eles só teve o negativo, mas o meu Pai te revelou o que é real. Aleluia. O Pai te revelou o que é real. Todo mundo só está vendo o negativo. Eles não conseguem ver o colorido, ele não consegue ver, ele só sabe que tem alguém lá, mas ele não sabe quem é. E por isso que eles ficam confusos. Talvez deve ser o profeta, deve ser o Elias, deve ser o João Batista. E Pedro, com a revelação do Pai: não, esse é o Cristo, porque o Pai me revelou. Irmãos, é tão lindo isso. E aí o que acontece? Quanto mais Pedro tem mais revelação, mais Pedro descobre quem ele é. Escuta, quanto mais você descobrir quem é Jesus, mais você vai descobrir quem é você no plano original de Deus. Eu vou repetir até você entender. Quanto mais você descobrir quem é Jesus, o que Jesus fez, quem é Jesus, sobre Jesus, entender qual foi o propósito, qual é o plano original de Deus. Quanto mais você entender quem é Jesus, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo,
mais você vai entender quem é você. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro descobre quem é o Cristo, dado a revelação pelo Pai. Aí Jesus vira e fala: pois é, mas agora tu é Pedro. Aleluia. Ei, querido, todo mundo só chamava ele de quê? Ei, esse aí é Simão, filho de Jonas. Esse é Simão, filho de Jonas. Este é Simão. Mas quando Pedro descobre quem é Jesus, Jesus revela para Pedro quem ele é. E a coisa mais linda é nós entendermos quem nós somos, querido. Porque isso que mais é o mais difícil para as pessoas entender quem elas são em Deus. Por isso que tem muita gente que está na igreja, mas não entende quem ele é em Deus. Ele entende quem ele é na igreja, ele entende qual é a função dele na igreja, mas ele não entende quem é ele no mundo espiritual. Ele não entende que ele já é abençoado no mundo espiritual. Ele não entende que ele já tem a autoridade dada por Deus no mundo espiritual para pisar em serpentes e escorpiões. Ele sabe quem ele é na igreja, no prédio, qual que é a sua função, mas ele não sabe quem ele é no mundo espiritual. E Jesus está dizendo: olha, aqui na terra tu és Simão, mas no mundo espiritual tu és Pedro. Querido, a palavra Simão significa frágil. É a palavra cana. É como se fosse um bambu. E as pessoas chamam ele de Simão, fraco. E Jesus vira e fala: mas aqui embaixo você é cana. Aqui embaixo você é Simão, mas no meu reino você é Pedro. Quantos estão entendendo? Tu és Pedro, fragmento de pedra, Petros. Tu és Pedro. Aqui eles te chamam de Simão. Aqui eles veem a sua história como Simão, mas no reino, no meu reino, eu vejo como Pedro. Aleluia, eu vejo como Pedro. E ainda tem um Pedro aí dentro de você. Ei, escuta, eu sei que todo mundo te conhece como Simão. Eu sei que você vai ter muita atitude de Simão na vida, Pedro. Ô Pedro, eu sei que você vai ter muita atitude de Simão. Vai falar que não me conhece, vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu sei que você vai falhar, Pedro. Eu sei que vai ter um tempo de Simão na sua vida, mas você não vai parar em Simão não, Pedro, porque o meu pai me disse que tu és Pedro. Tu não és Simão não, tu és Pedro. Então você também vai ter um tempo de Pedro na sua vida. Vai ter um tempo de Pedro. Ainda que no tempo de Simão você me negou, mas vai ter um tempo de Pedro, que você vai ganhar mais de 3.000 almas para o meu reino. Aleluia. Escuta, no meio de tanta gente tu vai confessar o meu nome, Pedro. Talvez, Pedro, você me negou em um grupo de 10, em um grupo de 100, mas no tempo de Pedro tu vai me representar com mais de 3.000 pessoas se curvando na minha presença, reconhecendo que eu sou o Deus vivo, que eu morri e ressuscitei. Aleluia, querido. Então tem o tempo de Simão, mas também tem um tempo de Pedro na sua vida. Levante a sua mão direita, diga assim: eu posso ter o tempo de Simão, diga o tempo de fraqueza, mas eu também tenho o tempo de Pedro. Diga assim: ainda que as pessoas vejam só a dimensão humana, Deus vê a dimensão sobrenatural. Aleluia, aleluia. Tu és Pedro. Sabe por que tu és Pedro? Porque você entendeu que eu sou o Cristo. Aleluia. Você entendeu que eu sou o Cristo. Você entendeu o que é que tem no mundo espiritual. Quando você entende quem Cristo é, o que Ele representa, Ele vai dizer quem é você. E aí, pastor? E depois, o que acontece? Acontece o seguinte, querido, que quando eu descubro quem Ele é, e Ele me revela quem eu sou, Ele vai te dar uma coisa. Versículo 19. Só depois disso que Ele vira e fala o seguinte: eu te darei as chaves. Aleluia. Eu te darei a chave do reino
Ah, querido, escuta, Ele não está te dando uma chave da sua casa, Ele não está te dando a chave do carro, Ele não está te dando a chave da casa própria, Ele não está te dando a chave do carro próprio, Ele não está te dando, Ele está te dando a chave do reino dos céus, aleluia, a chave do reino dos céus. Oh meu Deus do céu, o que é isso? Que acesso é esse que nós temos, querido? A chave do reino dos céus. Para quê? Porque, querido, quem tem a chave entra a hora que quer. É ou não é? É ou não é, irmão? Quem tem a chave não invade, quem tem a chave entra. E tudo é alguma coisa ou é tudo? É tudo. Tudo que trancar na terra vai ser trancado aonde? No céu. Tudo que destrancar na terra vai ser o quê? Desligado no céu. O que eu tranco na terra, eu tranco no céu. O que eu destranco na terra, eu destranco no céu. O que eu ligo na terra, eu ligo no céu. O que eu desligo na terra, eu desligo no céu. Querido, o céu e a terra trabalhando junto por causa da chave. A chave do reino dos céus tem a conexão direta com a terra. E quando você liga aqui na terra, liga no céu. Quando você tranca aqui na terra, tranca no céu. Aleluia. Deus te deu a chave para você trancar a tristeza e destrancar a alegria. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você tranca a tristeza. Ei, escuta, tristeza, você não vai manifestar mais. Depressão, você não vai manifestar mais. Angústia, você não vai manifestar mais. Ei, miséria, você não vai mais. Você está trancado. E agora eu quero abrir. E aí Deus te deu a chave e você vai começar abrindo paz. Tu vai começar abrindo refrigério, aleluia. Tu vai começar abrindo prosperidade. Tu vai começar a abrir, querido. Por quê? Quem tem chave abre. Quem tem chave não fica na porta. Deus está revelando algo para nós aqui nessa noite. Quem tem chave não fica na porta. Quem tem chave entra. Entra ou não entra? Quem tem chave entra. Então Deus quer que você entre, querido. Algumas coisas você tranca, outras coisas você abre. Umas coisas você tranca, outras coisas você abre. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja tem a chave. Aleluia. Querido, você sabe o que é porta? Porta é um instrumento de bloqueio. Eu bloqueio a tristeza. Ele coloca o bloqueio da tristeza na sua vida. Ele vai colocar sempre um bloqueio. A porta é isso, coloca aqui, ó, um bloqueio. Aí a tristeza aparece como um bloqueio da alegria. Aí você não consegue ver a alegria, porque o bloqueio da tristeza está aqui. É a porta da tristeza está aqui bloqueando a alegria. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ei, a angústia está aqui, ó, bloqueando. Você não consegue passar. A depressão está aqui bloqueando. Você não consegue acessar a paz. O medo está aqui bloqueando. Você não consegue acessar o amor. A dúvida está aqui bloqueando. As portas do inferno estão bloqueando. Só que a Bíblia vai dizer que as portas não podem prevalecer. Por que ela não pode prevalecer? Porque se uma porta aparece diante de você e você está com a chave, ela não vai ficar fechada, ela vai ter que abrir. Quantos estão entendendo? Ela vai ter que abrir, querido. Vai ter que abrir. Por quê? Porque você tem a chave. Então se o inferno veio e colocou, trancou, você não entra mais. Entra sim, porque eu tenho a chave. Oh, aleluia. Querido, é por isso que você precisa ouvir essa palavra. Ouvir, entender e aplicar. Oh meu Deus. Ouvir, entender e aplicar. Se colocou a porta de bloqueio, você tem a chave. Ah, pastor, fizeram uma macumba para mim, bloqueou a minha empresa. Bloqueou para quem não tem a chave, meu irmão. Bloqueou para quem não tem a chave. Se você tem a chave, você desbloqueia qualquer coisa. Aleluia. Oh Deus. Quantos podem dizer, eu tenho a chave? Diga, eu tenho a chave. Diga, eu tenho a chave do reino dos céus. Aleluia.
E é por isso, querido, que a sua oração é ouvida, porque não tem porta do inferno que vai prevalecer contra a igreja de Deus. Diga: eu sou igreja. Diga: eu sou igreja. Porque eu sou igreja e tenho a chave, as portas do inferno não podem prevalecer. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos pode dizer aleluia? Quantos pode dizer graças a Deus? Aleluia. Querido, você não tem qualquer coisa, você tem chave. Eu quero que você coloque sobre os seus pés nessa noite. Aleluia. Deus trouxe você aqui para dizer que você tem as chaves. E é por isso que você precisa se comportar como aquele que tem a chave. Você não pode se comportar como um crente qualquer, aquele que só ouve, não entende, não aplica. Então, quando você dobrar os seus joelhos, querido, fechar os seus olhos para orar, você precisa entender que você tem a chave do reino dos céus. Não é a chave da casa própria, não é a chave do carro, você tem a chave do reino do céu. Eu não sei porque que tanta gente fica preocupado com a chave natural, porque se você tem a chave do reino dos céus, meu irmão, escuta, você abre o reino dos céus, e aí o céu se manifesta na tua casa, o céu vai se manifestar na tua família. Em nome de Jesus, começa aí, querido, começa a trancar e destrancar coisas aí no mundo espiritual. Começa aí, começa a trancar, começa a ligar, começa a desligar. Aleluia. Oh Deus, eu oro nessa noite em nome de Jesus. Meu Deus, eu coloco cada um aqui na tua presença, Senhor. Meu Deus, nós entendemos, ó Pai, nós ouvimos a tua palavra, nós entendemos a tua palavra, meu Deus, e nós aplicamos a tua palavra, que nós temos a chave do reino dos céus. Eu tenho a chave. Quantos podem dizer: eu tenho a chave? Aleluia, eu tenho a chave. Todas as vezes que você encontrar desanimado, todas as vezes que você encontrar prostrado, achar que tem alguma coisa bloqueando, ei, meu irmão, desbloqueie, porque você tem a chave. Você tem a chave. Aleluia. Meu Deus, estenda suas mãos para o alto, porque Deus está colocando em nome de Jesus a atitude de chaves em suas mãos. Deus está colocando a atitude em nome de Jesus. Deus, recebe a chave. Recebe a chave. Eu te darei a chave do reino dos céus.